Eu tenho aqui uma matéria muito interessante do UOL, né, que fala cada ponto do marco legal e eu vou falar com vocês aqui isso, tá? Só uma coisa, né? Normalmente, eu sou contra, tá? Qualquer governo, de qualquer lugar, meter a mão nas coisas, certo? Normalmente, a grande maioria das coisas, quando o governo se mete, normalmente, né, muitas das vezes, vamos dizer assim, acaba gerando outras situações aí, né? Porque político, como eu já cansei de falar, só pensa em si mesmo. Mas às vezes, né, ocasionalmente, as coisas são positivas, tá? Não é sempre, mas... E eu acho que isso aqui tem o potencial para ser positivo. É claro que tudo, né, de lei e tal, que é feito, principalmente no Brasil, ela tem o potencial de ser usado de maneira errada também, claro. Mas, na maioria das coisas aqui, lendo essas coisas aqui, eu entendo que a maioria das coisas aqui é positiva. Vamos lembrar que o videogame no Brasil, questão de regulamentação e legislação, não tinha, simplesmente. E por mais que você seja contra muitas regulamentações, não sei o quê, a gente tem que entender as regras do lugar que a gente vive. Então, tudo que a gente tem aqui, existem regras e leis sobre segmentos. E o videogame não tinha, fazendo com que virasse uma zona, né? E essa zona se torna uma zona burocrática, se torna uma zona fiscal, se torna um monte de zona. É uma bagunça, o que prejudica negócios. Quanto mais complicado de fazer negócios num país menos negócio esse país vai ter. Então, quando vem, e vamos combinar, a indústria de games, a grande maioria dela, assim, 99% dela é fora do Brasil, quando olha pra cá, fala, pô, mas isso é uma bagunça, pô. Só pra eu entrar aí, olha só essa legislação, essa loucura, os caras não vêm. E isso acontece com muitas empresas e várias já saíram alegando isso, tá? Então, pelo menos agora, nós temos leis e regras para esse segmento, o que pode facilitar negócios e organizar melhor tudo isso que a gente tem aqui, que é um segmento gigantesco. O videogame é monstruoso, que o Brasil é um dos maiores consumidores do mundo, pô. Então, vamos lá. Já li a mensagem do Lula e tá aqui. O chamado Marco Legal dos Gamers regulamenta a fabricação, importação, comercialização, o desenvolvimento de jogos eletrônicos e o uso comercial deles no Brasil. Na definição de jogos eletrônicos entram os softwares, tá? As imagens geradas a partir de conexão com o jogador, conhecido como gamer, então, assim, eu acho que tá incluindo aqui cloud e outras coisas, né? Os jogos de console de videogames de realidade virtual, né? Realidade aumentada e realidade mista. E realidade estendida ou imersiva. Tanto quanto o game faz download do jogo, baixar o jogo, o arquivo ficar salvo no dispositivo, como smartphone ou compactador. Ou para streaming, que permite produção do jogo sem necessidade de baixar um arquivo. Ou seja, todos os jogos. Não entram nessa categoria gamer, dessa lei. Jogos de azar eletrônicos, tá correto. Apostas tipo Bet Poker Online, ok. E outros que envolvam premiação em dinheiro, tá? Pelo texto aprovado na Câmara, a indústria do setor, por meio dos desenvolvedores de gamers, deve proteger crianças e adolescentes, por exemplo, de exposições a jogos violentos ou abusos. Bom, isso aí, a gente já... Questão de jogo violento, nós já temos regras para isso, que é a faixa etária nos jogos, certo? Isso já existe, na verdade, não só para jogo, mas para tudo quanto né? Filme, série, novela, tudo isso tem a faixa etária. E aí tá lá 18 anos e né? Eu entendo assim. Além de criar canais de reclamação e denúncias de abuso para assegurar os direitos desse público no mundo digital, ok. E as ferramentas de compra deverão buscar o consentimento dos responsáveis pelos usuários infanto-juvenil. Isso aqui é interessantíssimo. Não sei como é que eles vão operacionalizar isso. Eu acredito que em primeiro momento isso não vai rolar. O que quer dizer isso? A criança tá jogando lá o FIFA, quer gastar 10 mil reais em pacotinho. A EA teria que né, um mecanismo que a EA chegasse pro pai, ó, pai, você tá de acordo com isso aqui? É isso que eu entendo por essa frase. Vai acontecer? Acho difícil. Pode ser pelos bancos? Não sei. Porque aquele negócio, como que o jogo vai identificar que é uma criança que tá jogando? Tem isso também. Então, questões complicadas aí. Mas eu acho que deveria ter, eu já falei isso aqui várias vezes, para as crianças não gastarem dinheiro dos pais sem eles saberem. Eu acho, né? Ainda de acordo com o texto, a indústria de jogos eletrônicos contará com incentivos à economia. Isso é muito interessante isso. O setor e renúncia fiscal semelhantes ao previsto no setor cultural previsto na Lei Rouanet e na Lei do Audiovisual para estimular a produção de conteúdo, como a redução de tributos, com o imposto sobre produto industrializado, o IPI, que é enorme, e equipamentos necessários do desenvolvimento de jogos. Então isso aqui fomenta nossa indústria de desenvolvimento de jogos. Empresas que... Como funciona a lei de audiovisual? Você... Sei lá, eu tenho que pagar 1 milhão de imposto. Em vez de eu pagar 1 milhão de imposto, eu pego 1 milhão e invisto aqui no estúdio para fazer. Antes não tinha isso. E isso, a gente precisa muito disso aqui no Brasil, cara, para nossa indústria de games crescer. Isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. Então, a gente vê que vão ter caminhos para estúdios com boas ideias e bons desenvolvedores captar recursos, entendeu? Isso é legal. Segurança jurídica. Essa é muito importante também.
Se você não tem segurança jurídica, você não consegue fazer negócio no país, pô. Não consegue. Então é importante ter isso aí.